A figura abaixo é um paralelogramo. Além disso, M e N são, respectivamente, os pontos médios dos segmentos CD e AB. Represente os vetores solicitados. Letra A. AD menos MN com origem no ponto B. E letra B. 1/2 de CD menos MN com origem no ponto A. Eis o vetor AD. Agora você vai representar o vetor menos MN. Então, o vetor MN é aquele que parte de M até a extremidade N. Só que você quer o simétrico disso, o oposto disso. Ou seja, menos MN vai ser o que parte de N e chega até M. Nosso objetivo agora é somar esses dois vetores. Olha, você quer fazer essa soma. AD mais o vetor menos MN. O vetor AD está aqui e o vetor menos MN está aqui. Esse vetor é a mesma coisa que NM. Como é que você vai somar esses dois vetores de maneira que o resultado dessa soma tenha origem no ponto B? Então você pega um deles, transporta para cá, com origem em B, por exemplo, esse vetorzinho aqui. E o vetor NM, para você somar com o vetor AD, como eles são paralelos, o que é que você deve fazer? Você deve pegar a origem desse e fazer coincidir com a extremidade desse outro. Ou seja, você vai trazer esse para cá. Então aqui você tem o vetor AD, que eu transportei para cá, e aqui você tem o vetor menos MN, que foi transportado para cá. O vetor soma é aquele que parte agora da origem do primeiro até a extremidade do segundo, ou seja, é esse vetor bem aqui. Esse aqui é o vetor AD menos MN. Agora nós queremos 1/2 de CD. Bom, quem é CD? CD é o vetor que parte de C com extremidade em D. Como M é o ponto médio desse segmento, 1/2 de CD, ou seja, a metade de CD, é justamente esse vetorzinho aqui. Então aqui nós temos 1/2 de CD. Menos MN já foi representado anteriormente. MN é o vetor que parte de M até N. O oposto disso é o que vai partir de N até M. Queremos então somar esses dois vetores. 1/2 de CD mais menos MN. Isso aqui é uma soma. E você quer que o resultado dessa soma, o vetor resultante dessa soma, tenha origem no ponto A. Então você vai mover os vetores, preservando módulo, direção e sentido, de maneira que eu tenha um representante de um deles partindo do ponto A. Por exemplo, o vetor NM, né? NM é esse aqui, ó. Isso é a mesma coisa que NM, né? Eu vou colocá-lo bem aqui, partindo de A. Simplesmente transportei daqui para cá. E o vetor 1/2 de CD, a gente pode colocar ele bem aqui, ó. Transportei ele para cá. Por que eu fiz isso? Porque para fazer uma soma, a gente sabe que a extremidade do primeiro vetor tem que coincidir com a origem do segundo vetor. O vetor soma, que é o vetor resultante, é aquele que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, este vetor cor-de-rosa é 1/2 de CD menos MN. Na figura abaixo, M é o ponto médio do segmento BC e N é o ponto médio do segmento BM. Represente os vetores solicitados. Ó. Letra A.
MB menos 1/2 de AB, só que com origem no ponto C. E a letra B é 1/2 de AB menos MN, só que com origem no ponto A. Eis aqui o nosso triângulo. Você quer o vetor MB, né? Isso é uma soma, tá? Então, é MB mais menos 1/2 de AB, certo? MB, cadê o vetor MB? Claramente você o representa bem aqui. Ele parte de M até chegar no ponto B. Menos 1/2 de AB. Veja, AB é o vetor que parte de A até B. Só que você quer metade dele. Então vamos marcar aqui o ponto médio, né? E aí eu estou falando desse vetorzinho aqui. Esse é MB e esse é menos 1/2 de AB. Só uma correção. Esse aqui é o vetor 1/2 de AB. Menos 1/2 de AB é o contrário, né? Eu estou falando desse vetor aqui. Agora sim. AB parte de A até B. 1/2 de AB parte de A até esse ponto médio bem aqui. E menos isso parte desse ponto médio até A. Aí tem alguns detalhes, ó. Por exemplo, se eu marcar o ponto médio desse lado, do lado AC desse triângulo, então eu tenho assim, ó, um paralelogramo aqui que pode nos auxiliar neste exercício, né? Ó. Então, como aqui é ponto médio e aqui é ponto médio, eu tenho aqui este paralelogramo. Esse vetorzinho menos 1/2 de AB, você pode transportar para cá. Então aqui tu tem menos 1/2 de AB aqui, ó. Menos 1/2 de AB. E aqui você tem o B, o MB, né? E aí tá fácil. Somar esses dois vetores, que é o que eu quero, vai ter como resultado a diagonal deste paralelogramo, que é esse vetor cor de laranja. Só que eu pedi que essa soma tenha origem no ponto C. Então é só pegar o cor de laranja e transportar ele de maneira que a sua origem fique no ponto C. E aí eu vou ter respondido o exercício. Então esse é MB menos 1/2 de AB. Agora nós queremos 1/2 de AB. Vamos lá. 1/2 de AB. 1/2 de AB. Menos MN. Menos MN a gente já observa aqui, né? Que, veja, MN parte de M até N. E menos MN é esse vetorzinho aqui. Parte de N até M. Então esse é menos MN. É a mesma coisa de NM. Queremos somar esses dois vetores. Bom, eu posso posicioná-los de uma maneira que já vai facilitar a minha soma. Então veja, como aqui é ponto médio, eu posso considerar este triângulo aqui. Então veja, se eu marcar o ponto médio desse segmento, eu tenho aqui que esse segmentozinho é paralelo a esse. Isso é uma propriedade de geometria plana. Se aqui é ponto médio e aqui é ponto médio desse triângulo, ó, o triângulo BMA, então esse segmento é paralelo a esse. Além disso, essas medidas aqui, elas são iguais, visto que esse também é ponto médio de AB. Isso é outra propriedade da geometria plana, né? Porque isso aqui é um paralelogramo. Ó. Então esse vetor, se eu desenhar ele bem aqui, ele vai ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido desse outro. Aí ficou muito fácil somar o vetor 1/2 de AB, porque você traz ele para cá, ó, com menos MN. Por quê? A extremidade de 1/2 de AB está coincidindo com a origem de menos MN. Quando você somar os dois, o vetor resultante
é aquele que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então é esse aqui, ó. Como você quer esse vetor com origem no ponto A, aí é só transportar ele para cá com origem no ponto A. Aqui não era ponto médio? Então, ó, esse vetorzinho aqui tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido que esse vetorzinho aqui de laranja, né? Porque aqui é ponto médio. Então, esse é o que nós queremos. 1 meio de AB menos MN.